Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu já expus até o versículo 12 do capítulo 20 e hoje eu darei prosseguimento a partir do versículo 13. Eu estou ainda na terceira viagem missionária de Paulo, caminhando para o final dela, quando Paulo ele volta passando pela Macedônia, indo em direção a Jerusalém. Conforme o versículo 16, ele pretende chegar no dia da festa de Pentecostes em Jerusalém. Diz assim o versículo 13: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Então vamos situar no tempo e no espaço. Isto aqui é no ano 57 depois de Cristo. Paulo ele estava em Troade. Em Troade ele faz um sermão prolongado. Eutico ele cai do terceiro andar. Ele foi levantado por Paulo e após esse acontecimento, ele ter pregado ali na cidade de Troade, ele prossegue viagem. E pode ver aí pelo termo usado por Lucas, nós, está na primeira pessoa do plural. Eles embarcaram em Troade e foram para a cidade de Assos. Mas Paulo, ele foi por terra. Eu tenho um mapa, olha aqui está meu mapa, aqui está a cidade de Troade. Os companheiros de Paulo que estavam em Troade, Lucas e outros que vieram com ele aqui da Macedônia e também provavelmente da região da Caia, eles foram de navio aqui até Assos. E Paulo foi por terra, talvez querendo ver alguns irmãos que estavam ali naquela região. E eles voltaram a se reunir em Assos. Olha aí, 14. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Então Paulo ele percorre esse pequeno pedaço aí de terra entre Troade e Assos, são aproximadamente 30 quilômetros. Então Paulo ele percorre esse espaço de terra aí de 30 quilômetros a pé, provavelmente visitando irmãos que ali estavam. Quando ele chega em Assos, os irmãos que lá estavam a bordo do navio que saiu de Troade, eles recebem Paulo novamente e agora Paulo ele vai por mar até a cidade de Mitilene. Olha, fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos defronte a Quios, lembrando que Assos, voltando aí, é um porto da província romana da Ásia, do antigo distrito chamado de Mísia, na costa norte do Golfo Adramítico e cerca de 11 quilômetros da ilha de Lesbos. Mitilene é a principal cidade marítima da ilha de Lesbos no mar Egeu. E eles navegaram dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte a Quios, ilha do mar Egeu, entre Samos e Lesbo, não longe da costa da Lídia. No dia imediato, tocamos em Samos, então, ilha não distante daquela parte da Ásia Menor, onde Jônia se encontra com Cária. E um dia depois, chegamos a Mileto. Mileto é uma cidade marítima, agora a aproximadamente 16 quilômetros da costa da Cária ou Iônia, próxima à foz do rio Meandro e a 55 quilômetros de Éfeso. E Paulo não foi a Éfeso. Voltemos ao mapa.
aqui está Éfeso. Paulo, ele saiu de Mitilene, navegou aqui, como está a linha vermelha, e ele parou em Mileto. E pode ver que de Mileto a Éfeso, então eles não foram até Éfeso, eles passaram direto, e quando chegaram em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros que moravam em Éfeso. Voltemos ao texto, porque Paulo já havia determinado a não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Claro, isso dependia da navegação e de alguns fatores. Não dependia totalmente de Paulo, mas o intuito de Paulo era chegar a tempo ali em Jerusalém da festa de Pentecostes. Os judeus, eles celebravam 3 grandes principais festas: a Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Páscoa era logo no início do ano religioso. Depois de 50 dias da Páscoa, celebrava-se Pentecostes, por isso que chama Pentecostes, 50 dias após a celebração da Páscoa. Passava aí o período do verão, porque Israel está no hemisfério norte, portanto nesse tempo aí entre Pentecoste e Tabernáculos é o período de verão, e durante esse período eles não tinham grandes festas. Voltando novamente aí no mês de setembro, início de outubro, nosso calendário, aproximando para o final do ano religioso, e eles celebravam a festa de Tabernáculos. Então Paulo, ele queria, o intuito dele era chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E por isso ele navegou direto para Mileto, como eu já mostrei, e de lá ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Vamos ver o que diz o texto aí, a partir do 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está fazendo um breve resumo daquilo que foi a sua vida ministerial ali em Éfeso, já que era a cidade central, onde Paulo ficou ali por mais de 2 anos, talvez aí 3 anos, pregando o evangelho ali em Éfeso. Ele pregou nas sinagogas publicamente, ele ensinou na escola de Tirano e de casa em casa, nas reuniões, nas congregações que tinha nas casas espalhadas pela cidade de Éfeso. Então Paulo, ele está mostrando para os presbíteros da igreja que estavam em Éfeso como foi a sua vida ministerial. Ele foi um exemplo, um ministério exemplar. E o ministério exemplar de Paulo, ele é caracterizado por uma fidelidade desinteressada. Fidelidade desinteressada. Ele pregava o evangelho do Senhor Jesus sem nenhum interesse monetário. Ele pregava porque ele amava o Senhor Jesus e queria que o reino do Senhor se expandisse por todo o mundo. Fato é que ele estava indo para Jerusalém e de lá ele pretendia ir a Roma e depois ir à Espanha pregar o evangelho. Também Paulo,
uma das características do ministério de Paulo era simpatia profunda para com as pessoas, uma evangelização incansável, independência equilibrada, percepção profética e sabedoria prática. E Paulo, durante todo esse tempo que ele teve em Éfeso, ele deixou a igreja de Éfeso bem organizada, advertida e preparada. E aqui, nesta despedida de Paulo, ele despede dos presbíteros ali da igreja de Éfeso, ele faz o quê? Ele faz um alerta a esses presbíteros. E uma das coisas também que chama-nos a atenção aqui, nesta primeira abordagem aqui de Paulo a esses presbíteros, é que ele diz assim, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Então ele foca aí o arrependimento, e a palavra grega é metanoia. Metanoia é mudança de mente, de propósito, de atitudes, é uma mudança radical, completa. E diz também e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, arrependimento para com Deus, mudança de atitude, de mente, e também fé em nosso Senhor Jesus. Ele também fala que ele sofreu muito, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, e que pelas ciladas dos judeus sobrevieram a ele. Um dos maiores inimigos de Paulo durante o seu ministério, essas perseguições, elas vieram por parte dos seus irmãos judeus. Claro, vieram também dos gentios, mas a maioria das provações, das ciladas, das perseguições, elas vieram dos judeus. E ele falou assim, olha, passei por muitas provações, mas eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações. E ele disse, olha, eu jamais deixei de anunciar a vocês a palavra do Senhor. Olha, jamais deixando-vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Isso está falando de transparência do ministério de Paulo. Prosseguindo aí, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Interessante, parece que alguém já estava avisando para Paulo, olha Paulo, você está indo para Jerusalém, lá você será preso, lá você será atribulado. Então o Espírito Santo já estava preparando a vida de Paulo para o que aconteceria no futuro lá em Jerusalém. Então, e diz ele aqui no versículo 22 que ele estava constrangido. O que é constrangido? A palavra constranger é quase que obrigar mesmo. Prender, ser prendido com cadeias, obrigado. Ele diz, agora estou como que obrigado em meu espírito. Vou para Jerusalém, e não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo já estava usando seus servos de cidade em cidade, alertando a Paulo, olha, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E como de fato aconteceu. Paulo, ele já sentia que algo iria acontecer contra a sua vida. Ele estava sendo alertado do que aconteceria com ele. Vamos prosseguindo aí. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Então, ele também estava sentindo que talvez ele poderia perder a sua vida. E ele falou assim, a minha vida também, em nada para mim, é preciosa. Ali,
contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, olha, a minha vida para mim não é preciosa. Eu não amo mais a minha vida do que a pessoa do Senhor Jesus. Eu amo mais a Jesus do que a minha própria vida. Eu estou disposto em dá-la em prol do evangelho, desde que isto contribua para o evangelho ser pregado. Olha aí, para que, contando que complete a minha carreira e o ministério. O ministério aqui, a palavra grega é diaconia, é serviço, desde que complete o que? O meu serviço que recebi do Senhor Jesus. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus o que? Este ministério, este serviço, quando ele estava indo para Damasco, quando o Senhor Jesus aparece para Paulo e o chama para esta obra, que é pregar o evangelho. Então ele, olha, eu recebi esse serviço do Senhor Jesus de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por que é evangelho da graça? Evangelho, nós sabemos que é boas notícias, boas novas da graça, porque nós somos salvos não pelos nossos méritos, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez no Calvário. Todo o mérito da nossa salvação é do Senhor Jesus. Nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós somos o que nós sabemos fazer, coisas ruins, nós sabemos pecar contra Deus. Isso nós sabemos muito bem. Por isso que não é mérito, não é por mérito que nós somos salvos, mas é por graça de Deus. Então todo o mérito está com a pessoa do Senhor Jesus. Prosseguindo aí, versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Interessante aqui que Paulo parece que já está profetizando para aqueles irmãos, aqueles presbíteros ali da igreja de Éfeso. Olha, vocês não me verão mais. Olha aí. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto. Olha aí o 26. Portanto, eu vos protesto. Protestar aqui é uma palavra martiromai, declarar solenemente, no 26 aí. Portanto, eu vos declaro solenemente, publicamente, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Interessante, porque Paulo fala isso, olha. Portanto, eu vos, a palavra é martiromai, que é falar publicamente, declarar solenemente, ou implorar pelo amor de Deus, algo dessa natureza, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês, de todas as pessoas que ouviram o evangelho, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Desígnio é propósito, conselho. Então ele, olha, eu declaro solenemente, publicamente, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais eu deixei de anunciar o propósito, os conselhos de Deus para com os homens. Eu não escondi nada, tudo eu falei publicamente, abertamente, a respeito do evangelho do Senhor Jesus, o evangelho que pode salvar o homem. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Interessante é que Paulo, atendei aí no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou, com o seu próprio sangue. Claro, ele está falando da pessoa de Jesus aqui. Então, Paulo aí, ele
atendei aí por esta razão, olha aí, por esta razão o que ele falou nos versículos anteriores, por esta razão, olha, atendei vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo. Então, quem é que constituiu estes homens aqui, esses presbíteros, como pastores dessas igrejas? O próprio Espírito Santo. Outra coisa, a igreja, Paulo estava deixando bem claro que a igreja não era dele, a igreja não era de Apolo, a igreja não era de Pedro, a igreja não era de nenhum dos apóstolos que estavam em Jerusalém, mas a igreja era do Senhor Deus Todo-Poderoso. E esta igreja, ela foi comprada com o sangue de Jesus. Então, Paulo estava alertando, dando um alerta a esses homens. Olha, a igreja sobre a qual vocês foram constituídos bispos, presbíteros para pastorear, tome cuidado, porque esta igreja, ela é do Senhor Deus, e esta igreja, ele a comprou com o sangue de Jesus. Por que está fazendo esse alerta? Olha aí o 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo já está prevendo algo. Ele sabia que após a partida dele, homens segundo seus interesses, interesse monetário, interesse de fama, de glória, eles penetrariam no meio da igreja como lobos vorazes. A palavra vorazes aí é difícil de ser saciado. É como um lobo que não sacia a sua fome. Eles vão devorar a igreja do Senhor, correndo atrás dos seus próprios interesses. E ele diz aí, ó, no 30, e que dentre vós mesmos se levantarão. Olha, não vai vir de fora não, esses lobos vorazes que penetrarão o rebanho do Senhor para devorar o rebanho do Senhor, eles levantarão, olha aí, ó, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Provavelmente Paulo aqui está prevendo aqui uma divisão na igreja. Olha, dentre vocês levantarão o que? Homens falando coisas perversas, pervertidas aí. A palavra pervertidas aí é palavras torcidas no intuito de desviar do caminho certo, perverter, corromper quem? Os discípulos. E eles vão levar após si o que? Homens e mulheres. Pode ver que pervertido para arrastar os discípulos atrás deles. E aí no 30 ele prossegue, olha, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele está alertando aqui aos irmãos de Éfeso, aos presbíteros de Éfeso, olha, não deixe que o meu trabalho caia por terra. Por 3 anos, noite e dia, incansavelmente, eu admoestei vocês. A palavra grega admoestar é no sentido de advertir, exortar. Olha, eu não cansei de advertir vocês, de exortar vocês com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, ele, ó, encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Então, é a palavra do Senhor, permaneçam firmes na palavra do Senhor. Ele está aconselhando os presbíteros, olha, permaneçam firmes na palavra do Senhor, porque é esta palavra, a palavra de Deus, é que tem poder para vos edificar. E além de edificar, dar herança entre todos os que estão sendo
santificados. Então o segredo de tudo é o quê? Ser edificados na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos edifica. Por isso nós temos que estudá-la, entendê-la e guardá-la em nossos corações para que nós possamos ser edificados na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O 33, já encerrando aí o vídeo, o 33 diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo, olha, vocês sabem muito bem que durante o período que eu preguei o evangelho em Éfeso, esses 3 anos aí que eu ensinei nas sinagogas, na escola de Tirano e de casa em casa, vocês sabem muito bem que eu não cobicei a prata, que é dinheiro, ouro também é dinheiro. Olha, eu não cobicei o dinheiro de ninguém. Eu não estava pregando o evangelho por interesse próprio, em ficar rico, em ganhar muito dinheiro. Não. O meu interesse era anunciar a palavra daquele que pode salvar, que é o nosso Senhor Jesus. E vocês mesmos, vós mesmos sabeis que estas mãos, provavelmente Paulo estendeu as mãos, está vendo essas mãos aqui? Estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Por quê? Algumas vezes Paulo, ele trabalhou, porque ele era um fazedor de tendas, a sua profissão era esta, fazedor de tendas. Em algumas ocasiões, Paulo, ele fazia tendas no intuito de ganhar dinheiro para se manter durante as suas viagens missionárias. Então essas mãos me serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Então, Paulo, algumas vezes eu trabalhei tirando o sustento das minhas próprias mãos. Foram estas mãos que me serviram para que eu pudesse pregar o evangelho, para que alguém não me acusasse de que eu estava anunciando o evangelho com segundos interesses, por interesse no dinheiro e na prata. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Então Paulo está alertando aqui para estes presbíteros ou esses bispos, esses líderes, que eles trabalhem para socorrer quem? Os necessitados, e que o Senhor Jesus já havia alertado. Olha, próprio Senhor, mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Pode ver que o discurso de Paulo aqui, ele foi breve, rapidinho, ele encerra aqui o seu discurso, é mais um alerta, ele está alertando os líderes ali da igreja de Éfeso, o corpo de presbitério, alertando a estes homens que após a partida dele, de Paulo, algo poderia acontecer. Prevendo isso, ele faz um alerta. E também, claro, ele está alertando até mesmo aqueles que ali estavam. Olha, do meio de vós vai levantar homens que vão agir segundo os seus interesses, que vão tentar levar discípulos atrás deles. Então, mas vocês permaneçam firmes na presença do Senhor. Tendo dito isso, ele ajoelha e ora. E aí o 37 diz o seguinte: após ele ajoelhar e orar com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Não foi muito feliz esta despedida de Paulo. Provavelmente esses presbíteros aqui, eles estavam realmente chegando à conclusão que nunca mais eles veriam a face do apóstolo Paulo, já que as palavras, elas vieram da própria boca do apóstolo.
dizendo que vocês não vão ver o meu rosto mais. E eles sabiam que Paulo era um homem de Deus, era um homem que o Senhor Jesus havia comissionado para ser um pregador do Evangelho. Ele havia sido separado, escolhido para ser o apóstolo entre os gentios. E que, após essa fala, eles sabiam que Paulo, ele sabia do que estava falando, que realmente eles não veriam mais o seu rosto. E como não viram, Paulo nunca mais voltou à região de Éfeso. Dali ele seguiu viagem, ele foi para Roma, ou melhor, dali ele seguiu viagem, foi para Jerusalém, em Jerusalém ele foi preso, e de Jerusalém ele foi até Roma. Em Roma ele morreu, foi morto por Nero, aí por volta do ano 68. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo, que será o capítulo 21, eu darei prosseguimento aí, no finalzinho já da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.